A gente fala em português em casa o tempo todo. Nós assistimos muita coisa em português na televisão também. O Eduardo, como ele veio maiorzinho, né? E o Eduardo, da natureza dele, é falar muito. Ele é bem tagarela. Desde Uhum. com 2 aninhos, ele já falava tudo. Então, ele já veio com o português dele mais amadurecido. Então, ele se Uhum. comunica bem, lógico, dá umas erradinhas aqui, outra ali, mas consegue até ler em português, porque ele chegou a ser alfabetizado no Brasil também. Se comunica bem com todo mundo no Brasil e tal. Já o Leonardo veio com 2 anos e meio, tem um português mais atropelado. O Leonardo demorou Uhum. mais a começar a verbalizar qualquer idioma, seja ele o português ou o inglês. Eu acho justamente por essa transição que a gente saiu do Brasil, foi passar um tempo nos Estados Unidos, ele tinha 1 ano e pouquinho, aí de repente começou a ouvir um outro idioma, não sabia o que estava acontecendo. Aí voltamos para o Brasil, viemos para o Canadá e ele aparentemente já entendia os 2, mas na hora de falar não saía nenhum nem outro direito, então ele misturava de 10 Uhum. palavras era 5, 5. 50% Aham. era português, 50% era Tadinho. inglês. E aí o que a gente percebe nele, hoje em dia ele se comunica muito mais, ele fala muito mais, só que o português dele é mais infantil. Tudo bem, ele tem 8 anos, mas não se compara ao português do Eduardo quando o Eduardo tinha 8 anos, que era um português mais Sim. desenvolvido, né. Uhum. Então ele continua, ele vai falar com você em português, mas se ele não souber, ele vai tacar a palavra lá em inglês, do mesmo jeito, e é vida que segue, ele vai falando. E Sim, assim mistura, né. mistura totalmente. Eu lembro que no começo Hã. ele falava muito, a gente morria de rir, era assim: "How tu fez isso?", que é tipo rápido como, "Por que tu fez isso? Como fez isso? How tu fez isso?". Ai, pô. Então ele soltava umas pérolas assim que a gente falou: "Como é que é? Fala de novo". É, e vai começar a tentar traduzir a palavra do inglês para o português, se ele não souber, e aportuguesar a palavra do inglês, né. Exatamente. Então, hoje em dia, assim, ele se comunica, às vezes ele não entende, aí ele vira assim e fala assim: "Como é que aquela pessoa tá falando?", aí você ajuda. E a mesma coisa quando ele fala, nem às vezes a gente não entende, ou outra pessoa não entende, até que fala assim: "Não, mas o que é que tu quer dizer?", né. Uhum. Mas mesmo assim a gente insiste, a gente só fala com ele em português, né. Óbvio Sim. que às vezes, tem que chamar uma atenção, assim, mais dura, ou ter certeza que ele está entendendo, aí a gente muda para o inglês, assim, né, algo breve, mas é o português que prevalece aqui em casa, é o português, Uhum. né. A gente tenta falar para ele, principalmente para o Leonardo, da importância, fala assim: "Ah, não quer falar com a vovó, com o vovô, com os primos, então tem que manter o português". A gente fica É, até zoando, exato. que vai acabar casando com uma brasileira também, que é para aprender direito. É importante isso, porque principalmente você que tem 2 em casa, né, acho que entre eles, eles devem conversar muito em inglês, Em né, inglês. então termina se você não força isso, eles vão terminar perdendo É. Sabe o o que que foi muito português. interessante, Carol? Que quando imagina, ele chegou aqui com 2 e meio, só foi para a escola com 4, né. Então, quando ele começou a ir para o kindergarten, eu falo assim: "Meu pai, e agora? O Uhum. menino não fala direito, nem eu consigo entender, como é que ele vai se comunicar na escola?". E aí passou a primeira semana, teve a reunião com a professora, eu primeiro eu falei assim: "Vocês entendem o que o Leonardo fala?". Ela: "Sim". Eu falei: "Gente". Aí eu fui descobrir que ele já estava com o inglês dele pronto, mas que em casa ele não verbalizava tanto, porque a gente ficava no português com ele o tempo todo, e acho que ele meio que Forçando o travava, português. né. É, E assim, ele como que ele ia aprender? Ele aprendia com o irmão, assistindo as coisas no computador, né, no caso no tablet, no celular e tal, e com o Eduardo, sim. que já brincava com ele em inglês, né. Ai, E meu o Eduardo era o tradutor simultâneo do Léo até então, porque quando o Léo falava uma coisa ninguém entendia, o Eduardo sabia o que o Léo estava falando. aham. E aí pra escola o negócio meio que soltou, assim. Gostou do corte? Então, tem um episódio completo no Como Vim Parar Aqui. Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative as notificações, porque toda semana tem vídeos novos com brasileiros que imigraram e estão morando no exterior. Fique ligado!